Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, quase 3 semanas sem trazer vídeo novo aqui para o nosso curso de processo civil aqui do YouTube, né? Tive aí muitos afazeres nesses dias, mas estamos aqui de volta agora para trazer, pleno Dia dos Namorados aqui, pedi uma folguinha ali para Bruna e dei uma folguinha dela, para ela, né? E ela tá ali com a Gabi um pouquinho. E agora eu vou aqui analisar com vocês rapidinho nessa aula a competência da Justiça Federal. Na outra aula eu já anunciei isso, né? Eu disse que quando a gente tem uma causa de natureza civil, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir se ela será de competência da Justiça Federal ou estadual. Aí a gente faz o quê? Primeiro verifica se ela é da competência da Justiça Federal. Sendo da Federal, beleza, segue o processo lá. Sendo estadual, aí, não sendo federal, melhor dizendo, aí será estadual. A competência federal, ela vem definida na Constituição, no artigo 109. E a competência da Justiça estadual é residual. Então, aquelas causas de natureza civil que não são de competência da Justiça Federal serão de competência da Justiça Estadual. Beleza? Então já adianto que na próxima aula a gente vai falar da competência territorial. Então beleza, eu defini onde eu ajuizo, né, em qual local, se é Justiça Estadual ou Federal, mas em qual localidade? Aí a gente vai ver as regras de competência territorial, tá? Antes de prosseguir, lembrando, ajuda a compartilhar o canal aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, marca um amigo, comenta, deixa a sua curtida, deixa a sua descurtida e diz por que não gostou, tá? E sempre me ajuda aí a divulgar o canal. Então, é claro, se você não me segue ainda lá no Instagram, também aproveita @professor Guilherme Correia para se inscrever lá. Então, a nossa base aqui vai ser o artigo 109 da Constituição da República para analisar quais causas a Justiça Federal vai julgar. Lembrando, se é uma causa de natureza civil, então vamos pensar assim, ó, causas não criminais, tá? Vamos ver primeiro se é da Justiça Federal. Só que, claro, você não pode esquecer da existência da Justiça especial no Brasil, né? Então, aquele macetinho, né? No Brasil, tem Justiça Especial? A resposta é tem, né? Tem T de trabalho, E de eleitoral e M de militar. Então, por óbvio, que afastada a competência de qualquer uma dessas três, trabalho, eleitoral ou militar, nós estaremos dentro de uma causa de competência da justiça comum. Sendo da comum, tá? Para nós aqui, para minha matéria, interessam as causas não criminais, não penais. Só que tem causas não criminais que tramitam na Justiça Federal. Tem causas não criminais que tramitam na Justiça Estadual. Então a gente primeiro conhece quais são aquelas de competência da Justiça Federal. Todo o restante será da estadual. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no 109. O 109 da Constituição já vai trazer ali no inciso 1º a primeira situação. Olha lá. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas nas condições de autor, ré, assistente ou oponente, né? E aí ele vai excetuar as situações de falência, acidente de trabalho e, obviamente, ações que são de competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, vamos lá. Se você tiver como interessado, ou tiver no polo ativo ou no polo passivo, União Federal, empresas públicas federais, exemplo, professor, Correio, Caixa Econômica Federal, ou autarquias federais, o exemplo clássico, INSS, tá? Será na JF. Prof, Banco do Brasil entra aqui? Não entra aqui, porque Banco do Brasil, Petrobras são sociedades de economia mista, tem dinheiro privado no meio. Então, mista porque tem dinheiro público e direito privado. Empresa pública, não, é todo dinheiro público. Então, Caixa Econômica, Correio são os exemplos clássicos. E pensando nas autarquias federais, INSS, as universidades federais, os conselhos profissionais, né, de organização profissional, por exemplo, CREA, CRO e por aí vai, as autarquias, né, Anatel, Anvisa, tudo isso vai tramitar na Justiça Federal. Né? Outra autarquia que a gente esquece, INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aquele que vai fazer marcas e patentes. Nessa época de pandemia aí, é muito provável que se alguém no Brasil, por exemplo, descubra uma vacina, vai patentear, descubra um remédio, vai acabar patenteando isso daí, tá? Segunda hipótese, as causas entre Estado estrangeiro ou
organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, basicamente, são aquelas chamadas causas internacionais, em que eu tenho de um lado da demanda um país, tá, fora do Brasil, né, um estado estrangeiro, por exemplo, a Itália, os Estados Unidos, por aí vai, ou um organismo internacional. Exemplo clássico, tá na moda agora, a OMS. Tá todo mundo dizendo, a OMS tá fazendo um monte de besteira. Professor, imagine que um município lá do interior do Brasil se sinta extremamente prejudicado, porque ele seguiu as orientações da OMS, tá? Aconteceu o quê? Um alto índice de contaminação na cidade e a economia deles praticamente quebrou tudo. Tudo quebrou, vivia muito de serviço, fechou tudo e a cidade está num caos total. O município pode processar a OMS, Organização Mundial de Saúde? Pode. Se ele vai ganhar a demanda é outros 500. Essa ação tramita onde? Justiça Federal de primeiro grau, tá? Você já viu alguma ação dessa? Não. Mas uma ação interessante desse tipo aqui é da pessoa, por exemplo, que se sente prejudicada quando vai tentar um visto, por exemplo, o visto americano. Aí ela diz, olha, eu fui agredida lá, e entra com uma ação indenizatória contra os Estados Unidos. Pode? É uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil contra um estado estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. Beleza? A ação tramita na Justiça Federal. Notem que é município ou pessoa domiciliada no país. Se for Estado brasileiro, já não é na Justiça Federal, será no STJ. Então, é uma ação do Estado do Paraná contra a OMS. Não tramita na JF, é direto no STJ. Se for o município de Curitiba, o município de São Paulo, o município de Balneário Camboriú, o município de Bombinhas, o município de Itajaí, contra um organismo internacional, contra um Estado estrangeiro, aí sim será na JF de primeiro grau. Tá? O inciso 3, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, aquelas que envolvem contratos internacionais, quando você um tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro. Então a União, por exemplo, quer discutir um contrato que ela tem com outro país, JF é que vai se discutir. O inciso 4, o inciso 5º, tá? Eles tratam de crimes, então para nós não nos interessa aqui. Aí vem o inciso 5º-A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Então envolveu direitos humanos, a discussão é na Justiça Federal também. Inciso 6, inciso 7, trabalha também com causa criminal, não nos interessa aqui. Aí vem o inciso 8º, mandado de segurança e o habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados aqueles que são de competência dos próprios tribunais, já de segundo grau. Exemplo clássico, eu preciso impetrar um mandado de segurança para conseguir uma certidão negativa de tributos, que eu não devo nada, tá? E a Receita Federal não quer me dar isso daí, tá? Envolve tributo federal, envolve interesse da União, ação tramita na Justiça Federal também, tá? Aí inciso 9 e inciso 10, novamente questões criminais, e aí inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. Cuidado! É disputa sobre os direitos dos povos indígenas. Não é uma ação que envolva um indígena, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. O indígena, ele está inserido na nossa sociedade, tá? Então, ele pode ter problemas que nós temos que não tem nada a ver com o direito indígena. Exemplo, ele comprou um telefone celular como esse aqui que eu estou gravando essa aula para vocês. E esse telefone celular apresenta um problema. Ele quer processar a empresa que produz o celular ou a empresa que vendeu para ele o celular. Ele precisa ir na Justiça Federal? Não. Ele vai na Justiça Estadual. Porque, repito, isso não envolve um direito indígena, envolve um direito que é um direito do consumidor, nesse caso, de uma pessoa indígena, tá? Então, cuidado, esse inciso 11 aqui, ele visa garantir a competência da JF quando envolve direito do povo indígena como um todo, tá? E aí, eu queria trabalhar dentro da competência da Justiça Federal com o parágrafo 3º, aqui, ó, que nós tivemos uma modificação no ano passado, via emenda constitucional, a emenda 103. Olha o que diz o parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça
federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Antigamente, antes dessa emenda, você já havia essa atribuição de competência delegada, tá? Então você tinha lá uma regra que dizia: nas localidades em que não há vara federal, havendo uma ação contra o INSS, que é a autarquia, né, que envolve previdência social no Brasil, você poderia ajuizar na Justiça Estadual, tá? A minha esposa, a Bruna, juíza estadual, ela, por exemplo, julgou várias causas da Justiça Federal, né, de competência da JF, nessa competência delegada, tá? Só que com essa emenda a gente teve autorização, emenda recente, do ano passado, tá? Tá dizendo que lei pode autorizar isso daí, tá? E aí tem que ficar ligado nessas leis que envolvem direito previdenciário, porque pode ser que uma lei federal diga, ó, para esse tipo de demanda, você pode demandar o INSS diretamente na Justiça Estadual, caso na sua localidade não exista vara federal, tá? Interessante lembrar que quando a gente tem uma norma constitucional que diz que algo vai acontecer quando tiver uma lei, tá? É aquela norma de eficácia limitada que a gente conta, né? É uma norma que a Constituição cria uma proteção, mas deixa claro, essa proteção será regulada ou será prevista por meio de lei, tá? Então, entendidas essas causas como causas da Justiça Federal, lembrando, todas as que não estão aqui serão de competência da estadual, claro, salvo se forem causas da Justiça Especial, trabalho eleitoral e militar, tá? E aí eu só queria trazer aqui a observação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º desse nosso artigo que fala da competência, porque ele vai trazer aqui a competência territorial da Justiça Federal. Então olha lá, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então a União vem processar o Guilherme porque o Guilherme não pagou imposto de renda. O Guilherme é domiciliado em Curitiba, Curitiba é sede da JF, ajuiza a demanda aqui. Professor, imagine que o Guilherme fosse domiciliado em São José dos Pinhais, uma cidade aqui do lado da região metropolitana de Curitiba, tá? São José dos Pinhais tem Justiça Federal lá? Não. A sede da Justiça Federal de Curitiba abrange São José dos Pinhais. Por isso que ele diz, será ajuizada na seção judiciária onde tiver domicílio. A seção judiciária é Curitiba, que abrange São José dos Pinhais. Então seria ajuizada aqui em São José, tá? E aí vem o parágrafo 2º e traz assim, ó: as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, se é uma ação que envolve uma coisa, ou ainda no DF. Então imagine que eu me acidente numa rodovia federal, sei lá, no município de, tô chutando aqui, Guarapuava. Eu posso entrar com ação e quero processar a União contra a União em Guarapuava, contra a União em Curitiba, porque é onde eu sou domiciliado, ou ainda no Distrito Federal, tá? E aí muitos alunos me perguntaram um negócio esses dias. Eu quero até trazer aqui cadê? O artigo da Constituição que fala, eu não estou achando aqui, mas eu vou trazer uma outra informação aqui, calma aí. Onde fica a Justiça Federal, né? O que ela abrange? Eu acho que eu mencionei aqui numa aula, tá? A gente hoje no Brasil, a gente precisa lembrar que a gente tem... Deixa eu só abrir aqui um site aqui. A gente tem hoje no Brasil 5 TRFs, tá? 5 TRFs, tá? Então eu vou abrir aqui, ó. Você abre lá TRF1, TRF2, TRF3, até o 5º, tá? Como é que funciona, professor? O que tem no TRF1? Então, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região é aquele que fica com sede em Brasília. E olha quanto ele abrange. Ele abrange o Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, DF, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Basicamente ele abrange todo o norte do país, uma parte do centro-oeste, já que tem Goiás ali e Distrito Federal, tá? E também uma parte do nordeste, porque tem ali, no caso, a Bahia, né? A Bahia e o Maranhão, né? A Bahia e o Maranhão estão dentro do TRF da primeira região. O TRF2, a sede dele é no Rio de Janeiro e abrange Rio e Espírito Santo. O TRF3, sede em São Paulo, abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF4, que ficou muito famoso aí na Lava Jato, sede em Porto Alegre e abrange o sul do país, é o único tribunal que coincide com a região inteira, né, de algum dos países, a região sul inteira. E o TRF5, sede lá em Recife, em Pernambuco, e abrange o resto do Nordeste. Quando eu digo o resto, excluindo, né, a Bahia e o estado do Maranhão, é só o Maranhão, Maranhão e Piauí também, deixa eu ver, Piauí também, Maranhão e Piauí, tá? Então, Maranhão e Piauí e Bahia estão dentro do TRF1, os do Nordeste, o resto do Nordeste está no TRF5. Quando você olha o mapa do TRF1 é absurdo, ele abrange quase todo o país, né? Porque ele começa ali em Minas e vai subindo, né? Sobe, digamos, ali passa uma parte do centro-oeste, né? Só não pega o Mato Grosso do Sul, pega o restante do centro-oeste, vai o norte inteiro e pega ainda 3 estados do Nordeste. É um tribunal gigantesco, né? É importante frisar que a gente já tem aprovação de outros TRFs, já tem 9 TRFs criados, mas não foram instalados, justamente para dividir um pouco melhor isso daí. Beleza? Então, professor, a minha causa é de natureza civil, mas não está nessas causas que o senhor mencionou nessa aula. Elas são, então, da justiça estadual, certo? Certo. Então, professor, deixa eu te contar, eu bati o carro no meu vizinho, preciso entrar com uma ação contra ele ou ele contra mim, onde é que entra com a ação? Então, para essa resposta é o que a gente trabalha com competência territorial da Justiça Estadual, que está dentro do Código de Processo Civil, e a gente vê na próxima aula do nosso curso. Um beijão em todo mundo, bons estudos e até mais.